Estamos hoje na sexta-feira da crucificação e vamos ler o último capítulo de Marcos. Começamos domingo com o capítulo 11 e hoje, na sexta-feira, estamos no capítulo 16. E o capítulo 16 é o marco da ressurreição. Nós podemos dividir de forma muito simples a história em alguns capítulos. Nós poderíamos dizer que na vinda de Jesus, no seu nascimento, começa um capítulo. Outros já haviam sido escritos por Deus no Antigo Testamento e na história da humanidade. Mas, quando Jesus nasce ali um novo capítulo da história. O Deus Criador se encarna, vem em forma humana, 100% Deus, 100% humano, através do nascimento de Jesus. Jesus é o Deus encarnado. Mas há um dia, alguns anos após, que Jesus morre. Ele é colocado na cruz e ele é colocado no túmulo. Mas o capítulo 16 marca o início de uma nova parte, um novo capítulo da história. A história de Jesus ressurreto, cumprindo a missão de redenção e de salvação de todos nós. Quando Jesus está no túmulo, é o final do capítulo da sua encarnação, do cumprimento da sua missão. E é no domingo de manhã, quando aquelas mulheres vão ao túmulo para cuidar do corpo de Jesus, porque elas ainda não sabem, não têm ciência daquilo que iria acontecer, daquilo que já estava acontecendo. Elas ainda vão para o túmulo cuidar das coisas naturais, isto é, de um corpo embrulhado em panos, e elas vão colocar neste corpo perfumes para adiar o apodrecimento daquele corpo material. Mal sabiam elas que quando chegassem ao túmulo, elas iniciariam e veriam o início do novo capítulo na história, Jesus ressuscitado. E é isso que acontece. Elas são surpreendidas pela cena transformada daquele túmulo. E ao invés de encontrarem um corpo embrulhado ali dentro daquelas pedras, daquela caverna, elas encontram lençol, tecidos colocados sobre a pedra onde o corpo de Jesus havia sido colocado por José de Arimateia. Tudo é surpresa e elas são tomadas por aquela cena. E os anjos aparecem para comunicar aquela novidade. E elas são tomadas de uma alegria. E diz o texto que, após serem instruídas, elas voltam para onde estavam os discípulos, que ainda sem saberem da notícia, amedrontados, entristecidos, enlutados, olhando para aquilo que era terreno, a perda de Jesus, ainda estão quietos. Mas eles recebem a notícia e alguns duvidam do testemunho das mulheres, mas Pedro e alguns outros discípulos, eles saem da casa onde estavam ao ouvirem o testemunho das mulheres e vão ver, conferir, para ver se de fato elas não estavam loucas ou haviam passado por uma experiência mística qualquer e haviam se confundido. E eles vão para o túmulo e lá encontram também o mesmo cenário. E aí são tomados de uma alegria. Queridos irmãos e irmãs, você que me ouve agora, a ressurreição é a mensagem extraordinária do Evangelho. Não há em nenhuma outra mensagem de redenção, uma mensagem religiosa, de qualquer outra religião que traga tamanha esperança de um Deus que vem, se encarna, morre e ressuscita e aparece a dezenas e centenas de pessoas após a sua ressurreição. É esse Jesus quem cremos.
para esse Jesus que entregamos a nossa vida e dedicamos toda a nossa existência. Jesus está vivo. Ele se tornou conhecido e foi visto por muitas pessoas, não só pelas mulheres, não só pelos discípulos. O apóstolo Paulo diz que, numa ocasião, ele foi visto por mais de 500 pessoas, e mesmo quando os livros do Novo Testamento foram escritos, os evangelhos foram escritos, pessoas que haviam visto Jesus leram esses testemunhos de Marcos, de Mateus, de João, de Paulo, a respeito desta cena de Jesus aparecendo a muitos. Isso nunca foi contestado, porque isso era real, era um testemunho verdadeiro. Jesus está vivo hoje. Servimos um Jesus que não está pregado na cruz e nem é um bebê infantil, mas Ele é o Senhor de todas as coisas. É o Senhor que está vivo, assentado à direita de Deus Pai, de onde há de vir para julgar os vivos, os mortos, para estabelecer por completo o seu reino. Este é Jesus. Estamos hoje na sexta-feira, o dia da morte, mas aguardamos o dia da ressurreição e vamos celebrá-lo daqui a 2 dias, no domingo de manhã. Deus abençoe, encoraje a sua fé. O Espírito Santo envolva você com este chamado à alegria, este chamado à perplexidade do que Jesus fez por cada um de nós. Deus abençoe este final de semana. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade, toda a adoração ao Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida.